Boa noite, meu nome é Beatriz Cutaiti, eu sou editora de investimentos do Infomoney e a gente está começando aqui ao vivo uma transmissão para discutir o cenário de juros baixos no Brasil, que parece ter vindo para ficar. Aqui ao meu lado eu tenho o Karel Luketic, estrategista-chefe da XP. Boa noite, Samuel Oliveira, meu nome é Beatriz Cutaiti, eu sou editora de investimentos do Infomoney e a gente está começando aqui ao vivo. Bom, boa noite, pessoal. Discutir o cenário de juros. Bom, vocês podem mandar suas perguntas ao vivo aí pelo canal do YouTube da XP e também do Infomoney. Enquanto isso, a gente vai começando a esquentar aqui para entender, afinal, sobre o que a gente veio falar. Queria que vocês começassem tentando dar uma introdução sobre como que a gente chegou aqui, né? A gente está falando de juros reais aí da ordem de 2%, mínima e histórica do Brasil, e tudo indica que não só esses juros vieram para ficar, né, esses juros baixos, como a gente ainda tem talvez um potencial de ver esses juros caírem ainda mais. Então, eu queria saber qual que é o contexto, como é que a gente chegou até aqui para o investidor entender um pouco o que significa falar desse patamar de juros. Perfeito. Então, boa noite a todo mundo. Se eu puder, posso pegar a primeira pergunta aqui? Por favor. Você ficou ansioso ali para pegar a primeira pergunta. Então vamos lá. Acho que assim, a gente tem um contexto no Brasil e a gente vem falando bastante sobre isso, Beatriz, de que a gente está passando por uma transformação no Brasil. É uma transformação histórica, uma transformação de quebra de paradigmas, na qual o paradigma do juro alto é o maior paradigma sendo quebrado. O Brasil sempre foi o país dos juros altos. E esse paradigma já foi quebrado e veio para ficar. O contexto disso é uma guinada que a gente teve por uma política monetária, econômica, para a direita, uma política muito liberal, no qual você teve corte de gasto do governo, diminuição do tamanho do Estado, enxugamento da máquina pública, política de médio e longo prazo que permite que a gente estabilize nossa trajetória de endividamento e a maior das transformações, talvez o maior marco de tudo isso, algo que a gente já falou muito sobre isso ao longo do tempo, é a reforma da Previdência. A gente teve logo antes do recesso a aprovação no primeiro turno ainda da Câmara da reforma da Previdência, uma reforma que surpreendeu a todos no seu tamanho e que permite que a gente estabilize o endividamento do país. Resumidamente, por que isso é importante? Sem essa reforma da Previdência, o Brasil estava quebrado. Então agora, quando a gente pensa no Brasil, o risco que a gente tem no Brasil ele é muito menor. Isso permite que você tenha um cenário de inflação mais contido, que você tenha um cenário de reaceleração do crescimento, que isso seja sustentável no médio e longo prazo e que nesse cenário os juros ficam baixos por mais tempo. Eu tenho certeza que a gente pode falar também um pouco do cenário externo, né, Samuel? Um pouquinho do que está acontecendo lá fora e como isso afeta. O que você tem visto lá fora também para complementar? Tá. O que acontece? Se pegar não só o momento corrente, mas se pegar os últimos 10 anos, desde a crise, indo para 11 anos já, desde a crise de 2008, o que nós vimos foram os grandes bancos centrais, começando pelos Estados Unidos, depois os bancos europeus, asiáticos, diminuindo muito as taxas de juros para dar uma incentivada na economia, para tentar reanimar as economias que sofreram muito com a crise imobiliária de 2008. E de lá para cá foi um experimento novo feito, nunca antes na história do mundo havíamos trabalhado com juros próximos de zero. Depois os juros foram para zero e por fim, mais recentemente, nos últimos 2 anos, ano e meio, os juros foram para baixo de zero. Em países como a Suíça, por exemplo, se você investidor comprar um título público do Banco Central, do governo suíço, e investir lá 1.000 francos suíços, depois de 1 ano, quando você for resgatar esse dinheiro, você vai ter menos do que 1.000 francos suíços, porque o juro lá é negativo. E por que isso existe? Para incentivar as pessoas a investirem, a comprarem, a consumirem. Isso tem um impacto muito grande no Brasil. Esse contexto de cenário local sendo mais arrumado, o cenário político menos conturbado, o cenário econômico sendo endereçado. Ele é bom, ele ajuda, mas o Brasil sempre foi um país muito dependente de tudo que acontece lá fora. Como o cenário lá fora é um cenário em que os juros estão baixos e devem continuar baixos, só uma anedota aqui, um anedótico, nos próximos 30 dias, espera-se que entre 15 e 20 bancos centrais de de países importantes, incluindo entre eles o Brasil, há expectativa de que esses bancos centrais cortem ainda mais os juros. Então, um cenário lá fora em que os juros estão muito baixos, com um cenário local aqui de a economia estável, na verdade eles se somam corroborando aqui para que o Banco Central brasileiro possa continuar cortando juros ou voltar a cortar juros do Brasil. Se o juro lá fora não tivesse nessa tendência, e até no começo do ano a gente achou que pudesse voltar até um ciclo de alta lá fora, isso mudou nos últimos meses. Se isso não acontecesse, o cenário de juros do Brasil
seria diferente. A gente ainda estaria falando de um cenário baixo para o histórico brasileiro, mas dado esse contexto internacional, o que a gente pode ver é um cenário mais baixo do que a gente está vendo hoje. Na verdade, esse é um cenário base, a gente espera uma queda da taxa de juros, hoje está em 6,5%, e a gente acha que vai para baixo disso. E o nosso cenário é que isso vai não só cair, mas você vai ter um juro baixo por mais tempo do que hoje as pessoas imaginam. E isso faz muita, muita diferença quando você vai pensar nos seus investimentos. Do ponto de vista do investidor, como que ele deveria se comportar, né? Vamos pensar em dois casos, do investidor que está acompanhando esse cenário, que já vem fazendo mudanças na carteira, e para quem chegou agora e está assustado, está com dinheiro ali para investir e vê hoje uns juros baixos, não só no Brasil como no mundo, como vocês contextualizaram, e sem grandes expectativas aí de mudanças, pelo menos nesse horizonte. O que ele faz? Onde estão as grandes oportunidades na visão de vocês? Cada um é de uma área, então acho que é interessante cada um colocar. Quer começar com eu acho que eu vou começar contando um pouco da dificuldade que hoje o investidor tem para ter a mesma rentabilidade que ele tinha há 2 anos. A gente está falando de uma taxa de juros há pouco tempo de 14% ao ano, onde a rentabilidade da carteira é de 1% ao mês. Todo mundo gostava de ter o famoso 1% ao mês de rentabilidade e hoje a realidade é completamente diferente disso. Então o que a gente aconselha é que o cliente ele tenha pelo menos 6 meses de despesa. Vamos lá, se o cliente ele gasta 5 mil por mês, teria 30 mil reais investidos numa reserva de emergência, provavelmente no Tesouro Selic ou num fundo DI referenciado, investimento com baixíssimo risco. E o restante da carteira dele precisa ser alocado num investimento que traga um retorno um pouco maior. E, obviamente, para ter um retorno um pouco maior, você corre um pouco mais de risco. Então, essa parcela de risco em renda fixa, ela pode vir em investimentos em crédito privado ou em emissões bancárias, tanto em ativos pré-fixados quanto em ativos indexados à inflação. Então, o mix dessa carteira vai depender muito do apetite do risco desse cliente, desse investidor. E é importante analisar caso a caso. Acho uma coisa importante que o investidor está acordando ainda, para estar percebendo, tateando, é que antigamente há 3 anos, 2 anos atrás, era possível conseguir esse retorno de 1%, um pouquinho mais, um pouquinho menos ao mês, não tendo que incorrer em 3 grandes tipos de risco que a gente costuma olhar. Tem o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É a oscilação dos preços. Então, uma ação, por exemplo, ela se sujeita muito ao risco de mercado. Durante o dia, todo dia, ela sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. É uma oscilação, risco de mercado. Tem outro risco, que é o risco de crédito. Uma coisa é você investir num tesouro num título público, em que você está emprestando dinheiro para o governo. A probabilidade dele te repagar é muito alta. Outra coisa é você, e por ser muito alta, ele vai te pagar um juro baixo. O que o Sades falou aqui no risco de crédito agora, para você ter um retorno um pouco mais alto, você tem que investir num emissor com um pouco mais de risco de crédito, em que a probabilidade dele te pagar é menor. Antigamente dava-se para ter bons retornos sem incorrer nesse risco. E tem um terceiro risco que o investidor vai precisar começar a se ambientar, se familiarizar, que é o risco de liquidez. Antes não tinha oscilação nos ativos, não tinha risco de crédito e não tinha risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? O Tesouro Selic, todo dia, se você quiser, você consegue resgatar e te dava lá um retorno alto. Hoje, esses títulos que te permitem resgatar diariamente, o retorno dele é muito baixo. Se você quiser maior retorno, vai ter que alongar. Então, não tomar mais risco, que a gente lê muito nos jornais, vê em blogs e vê em muitas palestras, dá para quebrar nesses 3 tipos de riscos. Ou o investidor toma um dos 3 riscos, ou uma combinação deles, podendo ser 2 dos 3, 3 dos 3, e isso é uma coisa que o investidor brasileiro médio não estava acostumado. Vai ter que começar a se acostumar. E muitos não têm tempo para estudar ou não têm paciência para ir atrás, não querem. Como faz?
Aí entra em cena a importância grande, eu não sei se você preparou para perguntar isso um pouquinho mais à frente, mas tem que ter uma assessoria profissional, assim como tem gente que não gosta de fazer o imposto de renda e vai lá e procura um contador para fazer e para ajudar, porque tem muitas complicações. No mundo dos investimentos, no Brasil, quando era tudo mais fácil, a figura do assessor, do consultor de investimentos, ela era muito pouco conhecida, porque você não precisava, era muito fácil ganhar dinheiro, investir bem o dinheiro. Ficou muito mais complicado hoje. E para você não incorrer de maneira desmedida ou descabida em um desses riscos, um profissional vai ser muito bom te ajudar, mas eu não quero sair desse assunto agora, desviar da pauta. Tem uma pergunta aqui, a gente já está recebendo perguntas ao vivo, todo mundo que está participando pode mandar, que eu estou de olho aí nos 2 canais de YouTube. E o Daniel perguntou o seguinte: boa noite, hora de vender NTNB 2035 e migrar para fundos imobiliários e ações? E aí? E aí, time? Vamos lá. Quer responder? Não, pode ir para fundos imobiliários Tá bom. E ações, a gente se complementa aqui. Perfeito. Bom, NTNB, para quem não sabe, a NTNB, ela mudou de nome recentemente, ela é o Tesouro Selic, Tesouro IPCA. Ele é o título público. Aliás, você deveria responder. Tesouro IPCA. Ó, vamos lá. Bola já, né? Tesouro IPCA 2035. Você fala se vende ou não, eu falo de perspectiva para o fundo imobiliário. Boa, e eu falo de bolsa, só a parte Perfeito. fácil a gente ficou, sabe? Perfeito. Eu fiquei na parte mais difícil. Isso. Mais Vende ou não complicada. vende? Vamos lá. A nossa sugestão de alocação para parcela indexada à inflação é em torno de 10% a 15%, dependendo do perfil do cliente, de conservador a arrojado. Do total que ele tem? Do total que ele tem 10%. numa carteira, entre 10% a 15%, é a nossa recomendação para alocação em títulos indexados à inflação. Tá? Esse, por exemplo, a NTNB 35, que é o Tesouro IPCA, que vence em 2035, ele tem essa característica. A taxa de remuneração dele realmente reduziu muito ao longo do ano e quem comprou lá em janeiro e está com ele até hoje teve uma rentabilidade super acima do CDI. Em compensação, a migração desse investimento para um ativo de bolsa ou um fundo imobiliário, ela não é óbvia, não é a mesma razão de risco-retorno. Então é importante vocês também levarem em consideração o quanto de risco vocês conseguirão trazer para esse portfólio, que já pode ser muito mais complexo, mas a grosso modo, a minha sugestão seria de pelo menos manter uma parcela da sua carteira, em torno de 10%, em ativos indexados à inflação. Se você tiver com uma alocação superior a essa, que era exatamente o call que a XP dava até mês passado, você pode reduzir e entrar em outros ativos. Mas Exato. aí, Samuel... Se eu puder só complementar, claro. acho que assim, a gente vem fazendo uma migração gradual, no qual nos últimos meses a gente de fato diminuiu a exposição à inflação, porque o que tem acontecido é que esses ativos, eles já andaram, ou eles anteciparam um pouco mais esse cenário mais benigno adiante, juro mais baixo, do que outros, como por exemplo o bolsa. Agora, quando a gente fala do equilíbrio numa carteira, é muito importante entender o perfil. É difícil generalizar. Porque se você é um perfil conservador, por exemplo, a sua exposição à bolsa ela tem que ser muito baixa. E aí você tem que ir entendendo isso ao longo do tempo. O que a gente está provocando, antes da gente responder sobre bolsa e fundos imobiliários, é que, bom, a história do 1% ao mês, ela acabou. Então, essa história morreu. O juro baixo ele veio para ficar. Você precisa sair da inércia. Você precisa se informar mais. Tem, obviamente, muitas ferramentas para isso. A gente lançou uma plataforma de conteúdo agora, na área pública, gratuita, olhando para isso. Falou assim, as pessoas precisam ter mais acesso à informação, com uma linguagem que converse com todas as pessoas, por meio de vídeo, por meio de podcast, exatamente para dar esse acesso. Mas o assessor também é uma figura importante, isso é complementar. Você precisa entender mais sobre os investimentos e, obviamente, se aproximar mais de pessoas que consigam te assessorar nisso. Isso é muito positivo, você vai combinando a sua carteira para otimizar, vamos dizer assim, o retorno ao seu perfil. Ao longo do tempo, a gente fala muito de uma jornada. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce confortável com a oscilação na bolsa. Tem pessoas com um perfil um pouco mais adepto a risco do que outras, mas naturalmente o que a gente acredita é que isso é um processo de aprendizado. Você vai lá, você coloca uma porcentagem pequena, você entende a dinâmica desse ativo. Inclusive, outro dia a gente estava falando se você está saindo da poupança hoje, você vai para uma carteira 100% diversificada? Provavelmente não. Vai para o Tesouro Selic. É o que a gente para entender esse primeiro passo, só para começar a sentir um pouco mais o que é um retorno um pouquinho melhor. Depois de 3, 6 meses, você, ok, entendi. Agora deixa eu pensar numa carteira composta de ativos de renda fixa, ainda de muito baixo risco, mas com um pouquinho mais de retorno.
Isso ao longo do tempo, aí dependendo do tempo que você conseguir investir para entender as coisas e de quanto você for sentindo mais confortável, você vai aí migrando para uma carteira mais diversificada, mas tem um equilíbrio. Desculpem que eu me estendi, mas acho que era importante dar esse contexto. Não, eu vou tentar trazer um pouco mais do sentimento de o quanto esse cliente, ao fazer a migração da poupança, depois para Tesouro Selic, depois para um CDB, ele tem de aumento na rentabilidade, que é importante. Então, poupança, todo mundo sabe, rende 70% da Selic. Quando você vai para um Tesouro Selic, você rende em torno de 100% da taxa de juros. Depois você vai para um CDB de um banco que tem a liquidez diária, você vai receber algo em torno de 100% também de rentabilidade. Mas se você continuar nesse ativo, só que com um prazo, né, mais longo, um vencimento em 2, 3 anos, essa rentabilidade sai de 100 para algo próximo a 115, 117, muitas vezes até 120% do CDI. Porque você traz tem dois riscos o você risco tá de liquidez. De liquidez e também o de crédito, que nessa classe é um pouco suavizado por conta da garantia do fundo garantidor de crédito. Aí quando você migra da classe de bancários e vai para crédito privado, o seu retorno ele aumenta consideravelmente, porque você incorre agora, além do risco de crédito, de mercado e de liquidez, você também tem a dinâmica de mercado de capitais, dinâmica de captação, que faz com que, dependendo da necessidade de capitalização daquela empresa, ela tenha que acessar um mercado mais rápido, às vezes pagando um juros superior ao que ela tradicionalmente pagaria. E isso é importante para o investidor ter esse conhecimento que, não é sair da poupança e pular 3 Outro dia me mandou uma etapas. mensagem no Instagram, eu falei assim, tirei tudo da poupança, tô indo para a bolsa. Falei, calma. Calma, aprecio a empolgação, acho que a live funcionou, mas acho que tem passos, entendeu? Você tem que entender a sua jornada porque também o risco é você queimar a mão. Você tomar mais risco do que você está disposto a aceitar. E aí você vai ficar frustrado com o seu investimento. Então tem um equilíbrio. Tudo tem uma jornada. Mas voltando ali ao ponto da NTN-B, o SADS... Fundos imobiliários. Respondeu, não, assim, eu acho que de fato o juro acima da inflação, o juro real da NTN-B em 2035 está nos mínimos históricos, tem potencial para diminuir ainda mais. Só para efeitos de comparação, no exterior, esse juro real, o juro acima da inflação, ele é próximo de zero, na média dos países mais desenvolvidos. Então, nós estamos ali com algo entre 3, 3,5, a B35 está por aí? Acho que é 3,6. 3 e alguma coisa, muito baixo comparado ao nível histórico, mas ainda tem espaço para ceder um pouco mais, caso o Banco Central seja bem sucedido e eventualmente continuar cortando juros aí. Então, tem espaço para ceder um pouco mais, mas é muito menos do que já foi. Então, respondendo a pergunta aí sobre os fundos imobiliários, dá para vender um pedaço, um pouquinho, e pôr um pé no fundo imobiliário. Fundo imobiliário, você tem uma perspectiva de retornos maiores, por quê? Primeiro, você tem, dependendo do tipo de fundo que você invista, existem vários, eu não vou me aprofundar aqui, mas tem fundos que investem em crédito imobiliário, tem fundos que investem em ativos maduros que já geram renda, tem fundos que investem em prédios para serem desenvolvidos ainda, são fundos de desenvolvimento mais arriscados. Então tem uma série de fundos diferentes, tem fundos de shoppings, são fundos estáveis. Então precisa se pesquisar bastante. Assumindo que a pessoa fez a pesquisa ou contou com a assessoria de um profissional, onde o Samuel coloca tudo o que ele está pensando. Ou acessou a nossa plataforma e tem a carteira recomendada, vale a pena sim. Por quê? Se pegarmos e quebrar e estratificar a nossa economia, um dos setores que mais ficou para trás nessa leve recuperação que a gente está ensaiando aí, é o setor imobiliário. O setor imobiliário tem muito para voltar ainda. Já voltou alguma coisa, a gente vê preços de aluguel já subindo, principalmente comerciais, a gente vê os shoppings com uma vacância menor, as empresas têm retomado empreendimentos, têm construído mais, mas assim, tem muito espaço para crescer. E os fundos imobiliários tendem a se beneficiar dessa recuperação. Tá? Então, número 1, por conta da dinâmica do setor, tem espaço para se valorizar. E os fundos imobiliários, eles se beneficiam também de maneira indireta, caso os juros continuem caindo. Eles têm uma correlação muito alta com a NTN-B 2035, por exemplo. Quem perguntou aí depois, se for pesquisar na internet e tentar traçar
a rentabilidade, a variação de preço dos fundos imobiliários com os títulos públicos atrelados à inflação, vê que eles oscilam muitas vezes juntos, tá? Então, como a nossa perspectiva é que os juros continuem caindo, tem esse segundo vetor aí que tende a beneficiar os fundos imobiliários. Então, sim, achamos uma estratégia válida, respeitando o perfil de risco da pessoa e ela tendo esse conhecimento. E, além disso, há outras opções, que o Karel está aqui querendo falar, está se coçando, que é a renda variável. Só um pequeno dado, assim, é muito superficial. Países que convivem com a taxa de juros baixa por muito tempo de maneira estrutural, nesses países o investidor já teve que passar por essa educação, por essa mudança de mindset. De saber que ele precisa incorrer em um desses três tipos de risco, mercado, liquidez ou crédito, ou nos três. E enquanto aqui as nossas carteiras de recomendadas, nós temos para um perfil conservador uma parcela baixíssima de exposição a ações, entre 0% e 5%, uma carteira conservadora típica no mercado americano tem ali entre 30% e 35% de exposição a ações. Então, uma pessoa que seja totalmente avessa a risco, que esteja lá com 60 anos de idade, é muito comum o portfólio dessa pessoa ter ali 30% a 35% de ações. Por quê? Não tem de onde tirar retorno. Você precisa incorrer em risco. Por mais desconfortável que seja, se a pessoa quer se aposentar minimamente bem, tendo bons rendimentos, precisa incorrer em risco. Isso vai acontecer de maneira mais agressiva aqui no Brasil, de o investidor não ter opção. Hoje ele está na transição, ele está... Até o Karel respondeu essa pergunta ali, não, vai devagarzinho. Então, vai ter que explorar a Bolsa também. O devagarzinho é nessa jornada, né? Mas fala aí da Bolsa. Não, mas complementando assim, se você olhar o mercado americano, 50% da população americana tem Bolsa. No Brasil, menos de 1% da população. Assim, os números são gritantes. Se olhar para o Brasil, 88% das pessoas que investem estão na poupança ainda. Então, assim, quando a gente diz devagar, é nessa jornada. Assim, você não pode ir do 0 ao 100. Até porque você tem que entender Mas incorrer um pouco mais de risco tem um caminho muito longo. O Sades explicou o caminho dentro da renda fixa. Aí você vai para outros ativos, como fundos imobiliários e como bolsa, e gradualmente você vai entendendo mais isso. Você vai colocando um pezinho, uma porcentagem muito pequena na sua carteira no primeiro momento para entender a dinâmica. Você fala, pô, legal, entendi. Ok, o negócio varia todos os dias, estamos com uma visão mais otimista em relação à Bolsa, sim, não, e a gente fala bastante sobre isso, então é fácil hoje com a gente obter a informação. Não era fácil. Se você procurar informação sobre, qual que é o horizonte para a Bolsa um ano atrás, você não achava em nenhum lugar. Então a gente está tentando democratizar esse acesso para realmente te ajudar no dia a dia. Agora, trazendo para o assunto Bolsa, e quem acompanha a gente sabe disso, a gente está falando mais de um ano que para nós, Bolsa é hoje o melhor investimento no Brasil com horizonte de médio e longo prazo, ajustado ao seu perfil de risco. Por quê? O cenário, primeiro, quando a gente pega o cenário do juro baixo, é um cenário que ele é transformacional para as empresas, porque ele tem duas vertentes importantes. Primeiro, quando você pega as empresas, elas vêm fazendo a lição de casa. A Bolsa é tipo a seleção brasileira de futebol. Você tem 5 mil jogadores de futebol no Brasil, mas tem 60 mais ou menos ali que estão na seleção, né, contando todas as reservas. Essas 60 ali é mais ou menos o Ibovespa, são as melhores empresas do Brasil. Elas vêm fazendo a lição de casa ali há 3 anos, diminuindo o seu endividamento, cortando custos, fazendo todos os ajustes, deixando a empresa redondinha. Então a dívida das empresas diminuiu. Somado a isso, a taxa de juros que ela paga nessa dívida, e o Saad sabe bem disso, a taxa de juros que ela paga nessa dívida, lá atrás, vamos pegar o cenário quando a Selic chegou no pico a 14,25. Uma empresa boa ia pagar 110%, 120% do CDI, concorda? Então você estava ali com uns 16%, 17% de juro ali, extrapolando um pouquinho. Que oscilava ali em 14%, 14,5% ao ano. É isso, no 14,5% ao ano, o cara está pagando 16%, 17% de juro ao ano. Hoje, esse mesmo 110%, 120% do CDI é 8%. 7,5%, 8%. Então você foi automaticamente, mesmo se ele não tiver diminuído a dívida dele, diminuiu pela metade, mais ou menos, a despesa financeira dele. Isso vai direto para o lucro. Além disso, a dívida diminuiu. Então, essa já é uma vertente que te ajuda, é uma alavancagem, a gente chama isso de alavancagem financeira. A segunda é a alavancagem operacional das empresas. O que é a alavancagem operacional? Hoje, a média, vou dar um exemplo, tem 2 números que a gente gosta de olhar aqui falando da ociosidade do Brasil. O desemprego, em 12% mais ou menos, que é um reflexo de um cenário muito ruim, mas que possibilita que você contrate pessoas num custo médio parecido ou até menor em relação ao que você tem hoje. Então, não tem uma pressão inflacionária nos seus custos. E mais importante, a ociosidade da indústria.
está em 25%, 26% da sociedade da indústria, está perto dos picos históricos no Brasil. Isso significa que se você quiser vender um produto a mais, você vende e você tem espaço na sua capacidade. Isso chama alavancagem operacional. Então você tem uma alavancagem que isso faz com que o lucro cresça exponencialmente em relação à receita. Isso é muito bom para as empresas. Então, o que a gente acha que vai acontecer num primeiro cenário é que você vai ter uma revisão positiva dos lucros das empresas. Isso já vem acontecendo, mas a gente acha que ainda tem um cenário grande adiante para essa revisão para cima de lucros das empresas. E quando você fala de valor da empresa na bolsa, das empresas como um todo, você fala relativo ao lucro potencial dele nos próximos anos, né? Você está estimando os lucros ao longo dos próximos anos, os fluxos de caixa e trazendo ao valor presente. Ou seja, quanto maior esses lucros, maior o valor da empresa. A segunda vertente dessa consequência de todo esse cenário de Brasil é que a percepção de risco é muito menor. Ou seja, você vai descontar as empresas que a maneira pela qual você traz esses fluxos de caixa a valor presente numa taxa menor. Quanto menor a taxa, maior o valor. Então aí você tem uma vertente dupla que é super importante. E a última, antes que vocês me assassinem, é que, o ponto do Samuel, ninguém tem bolsa. E quando a gente fala que ninguém tem bolsa, tudo bem, 1% é um número que a gente está olhando para a população brasileira, mas vamos olhar para os fundos. Os fundos de investimento no Brasil, a indústria de fundos de investimento no Brasil, excluindo Previdência, tem 7% dos ativos investidos em bolsa. É muito pouco. Chegou a ser 14% em 2007. 2007 foi um voo de galinha, mas tem paralelos hoje ao cenário que a gente chegou a achar que podia acontecer em 2007. Não vejo nenhum motivo pelo qual a gente não pode voltar a patamares similares em breve e, por que não, muito acima disso. Ou seja, vai ter dinheiro entrando na bolsa, o que, de novo, quanto mais dinheiro estiver entrando na bolsa, fluxo, mais você valoriza. Então, para nós, o cenário de bolsa ele é bastante otimista. A gente fala de 115 até o final do ano. Reforma da Previdência. 115 mil pontos no índice Bovespa. Isso, 115 mil pontos no índice Bovespa. Você está falando ali de uns 15% de alta do nível atual até o final do ano, que lembrando, né, no cenário de juros que a gente tem hoje, 6,5 ao ano, né? Então tem que dividir por 2 para pegar até o final do ano. É bem relevante e para o ano que vem a gente está falando de 140 mil pontos, com uma avenida adiante bem ampla. Então a gente gosta de bolsa, caso isso não tenha ficado claro, e a gente acha que tem que ir ganhando exposição gradualmente para a bolsa nesse novo cenário de Brasil. Legal. Tem uma pergunta aqui do Francisco, que é a seguinte: os fundos de ações são mais indicados para quem está começando a comprar ações? E aí eu acho que vale a pena a gente desmembrar um pouco essa dúvida. Karel, para você falar, para uma pessoa que está começando de repente a montar, ele quer ter a carteira dele desvinculada de um fundo. Tem um número ideal para essa pessoa ter de papéis na carteira para tentar diversificar esses riscos? Olha, a gente fala bastante disso, porque é até um pouco contraditório, né? Porque a gente tem um time de estratégia que recomenda as ações, mas quando alguém me pergunta, fala, pô, estou começando na bolsa, o que eu faço? Liga para o Samuel. mas é verdade, porque assim, pô, o trabalho de fazer a escolha de ações no dia a dia é um trabalho difícil. Os gestores têm... Todo santo dia. Exato, um trabalho intenso, um trabalho de estar acompanhando lá. Então, é lógico, a gente traz sugestões, a gente traz uma carteira mensal com 10 ações para você escolher dentro dessa... Na verdade, assim, para você pegar as 10 ações que tem um risco que a gente acredita que diversifica bem e que você otimiza o retorno. Mas a verdade é que a gente não é um gestor. Você tem fundos fazendo esse trabalho todos os dias, te trazendo um retorno otimizado. O objetivo dele é render mais do que o Ibovespa. E ele vai ganhar dinheiro de verdade só se ele fizer isso. Então, assim, a gente, sim, acho que o fundos é o caminho mais natural. Eu também entendo que tem muita gente que queira ter ações. E tudo bem. Eu acho que faz parte, acho que é uma experiência super interessante que as pessoas têm que passar. Mas, de novo, acho que para começar é importante começar pelos fundos. E aí, ao longo do tempo, se você vai ganhando conforto e quer entender mais a dinâmica, isso também te deixa mais próximo, né? Aí sim eu recomendo você começar a olhar para ações e a gente traz essas carteiras recomendadas com 10 ações, ou 5 se você está olhando para dividendos médio e longo prazo, assim como todo o racional do porquê que a gente está escolhendo essas ações todos os meses. O legal de fazer via ações pode ser para a pessoa que está iniciando, desde que ela acompanhe todos os relatórios que são enviados pela equipe de análise. Porque as carteiras mudam, podem mudar na virada do mês. A carteira é mensal e a gente tenta facilitar essa experiência, porque a gente também sabe que é impossível se fazer no dia a dia. Mas tem que acompanhar todo mês, no mínimo. Agora, se a pessoa não tem essa tempo ou não quer acompanhar de uma maneira tão assídua, fundos são uma ótima indicação. Porque você tem que querer. Tem um profissional com uma equipe assim, bastante experiente, que faz isso todo santo dia, todos os dias da semana, do ano, tentando buscar as melhores ações, vende, compra, aumenta, reduz e tem uma equipe de fundos aqui com mais de 15 pessoas na XP que seleciona os melhores profissionais da indústria
e nós também temos uma lista de fundos recomendados, está disponível na nossa plataforma de conteúdos, enfim, é uma boa opção. A gente está falando pra caramba dela, que a gente lançou ela faz 20 dias e a gente está orgulhoso pra caramba dela, mas prometo que a gente vai parar de falar dela, senão... Então, quer dizer, a gente está aqui quase finalizando o nosso painel. O investidor vai ter que se mexer, né? A gente está falando aqui de várias opções de mais risco, mas em resumo, o investidor não pode ficar parado hoje. Se é que ele ainda não entendeu, esse é o principal recado aqui que a gente está dando, né? Assim, o que a gente vem batendo bastante nessa tecla ao longo dos últimos meses é que assim, o Brasil mudou. É um novo cenário, é transformacional, veio para ficar, o juro vai ficar baixo por mais tempo do que a gente imagina, só que o brasileiro ainda não se adaptou. 90% quase da população está na poupança. Isso tem que mudar. Então a gente vai bater nessa tecla, porque o grande desafio disso é que se você não presta atenção nisso, o seu futuro é muito diferente. A faculdade do seu filho, o apartamento que você pode comprar, a sua aposentadoria vai ser diferente se você não prestar atenção nos seus investimentos hoje e como você maximiza o retorno deles ao longo do tempo. Então, isso tem que ser uma preocupação das pessoas. Educação financeira não é uma realidade no Brasil. Então, a gente tem que estar batendo nessa tecla para mostrar como o cenário é diferente e fazer as pessoas saírem da inércia. Acho que é por aí, né? Eu ia falar um pouco até de um relatório que você mesmo lançou, Carol, você deve ter os números aí na cabeça, em relação ao tempo que você demora para dobrar o seu patrimônio. Na poupança, num CDB de um banco grande e a gente fez fora. Essa conta ontem. E, aliás, ontem a gente falou de um termo que acho que a gente não introduziu aqui, mas que é o juro real. O que é o juro real? Juro real é o ganho que você vai ter de verdade nos seus investimentos ao longo do tempo. É o juro menos a inflação. Ou seja, se você investiu 100, a inflação for 4 e no final do ano você tem 104, você nada mais fez do que manter o seu poder de compra. Qualquer compra. Não teve ganho real. É isso, o seu dinheiro vale a mesma coisa. Você compra as mesmas coisas no final do ano que você comprava hoje com esses mesmos 104. Qualquer coisa acima de 104 é um ganho real. Então, o juro real, que é o que a gente vem falando bastante, está em 2% projetado para o próximo ano, é a mínima histórica. Isso vai ficar menor. Então, quando a gente pega o retorno real da poupança, assumindo o final do ano a gente está esperando que o juro vá de 6,5 para 5,5. Isso acontecendo, a poupança vai ter um juro real potencialmente negativo. Ou seja, quanto você dá o seu dinheiro na poupança? Nunca. Em termos reais? Nunca. A gente fez a conta ontem num CDB de 85% do CDI, que a gente achou coisa pior por aí, tá? Mas beleza. Com 85% do CDI é 103 anos. 103. É isso mesmo, eu fiz a conta 10 vezes. E a Betina que está por aí atrás também, ela falou, pô, 103? Eu falei, é isso mesmo, 103 anos para você dobrar o seu dinheiro. Eu espero estar vivo. Também, eu acho que eu vou viver para 120, então, cara, dado que eu tenho 15, eu chego lá. Mas você está com dinheiro na poupança, né? Você espera estar vivo. Exato. Dinheiro aplicado em outro Com lugar. certeza, aplicado melhor e ter dobrado meu dinheiro antes disso, que é uma outra opção. E aí, acho que quando você compara isso com uma carteira que renda... A gente pegou uma carteira, com 110% do CDI. É 34 anos. Então, pô, é 3 vezes mais num CDB e nunca numa poupança. Por isso que eu estou dizendo, faz muita diferença para o seu futuro. E olha que engraçado, esse mesmo dado, se você pegasse em 2014 com juros de 14,25, você em menos de 10 anos conseguia dobrar o seu patrimônio, quando leva em consideração a rentabilidade real. Isso vai mudando. Hoje mudou, é mais difícil. Acabou isso. Esse cenário não existe mais. Então a realidade é essa, tem que se adaptar. A realidade mudou e agora cabe ao investidor também fazer a parte dele, né? Tem que acordar. Ouvindo os conselhos de vocês e tomando decisões novas de investimento aí pela frente, né? No final das contas, seja na renda fixa, seja com fundos, seja com ações, ou preferencialmente um mix disso tudo, o investidor vai ter que acordar. É melhor ele acordar do que ele ser chacoalhado lá na frente quando ele ver que vai demorar 100 e poucos anos para ele... Acordando ali na aposentadoria aos 70 anos, olhar para trás e falar, pô, devia ter prestado atenção nisso. Vai ter que trabalhar mais. Vai doer mais. É isso aí. E é importante que não é só poupança, né? Também tem o fundo de previdência, que geralmente tem uma rentabilidade muito baixa quando você pega o que é oferecido pelos grandes bancos. E aqui a gente tem uma plataforma muito mais otimizada do ponto de vista de rentabilidade de produto. Já vira um tema para o próximo painel, né? Exato. Portabilidade de fundos de previdência para bons fundos de previdência. Fundo de previdência é como um veículo para você investir no médio e longo prazo, porque a tributação é diferente. Então a gente tem é outra pauta, mas é um ponto muito importante que o Sades levantou.
Legal. Bom, Karel, Samuel, Bruno, obrigada pela atenção de vocês, pelas explicações. Espero que o pessoal de casa aí se atente às recomendações e tome iniciativas. Obrigada pelo acompanhamento de vocês que estão nos assistindo e até a próxima. Obrigado.